lá para mais um vídeo. E eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Você tem algum diabético na sua família? Tem. E você se sente culpado por ele ser diabético? Provavelmente não. A diabetes é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E se é uma doença, por que eu que causei, não é verdade? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dependência química também é uma doença, certo? É uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Ela é uma doença psicológica, emocional, física, é um transtorno mental, enfim, é uma doença bem complexa. E por que você, familiar, principalmente as mães, se sentem culpadas pela doença do outro? Olha, gente, a culpa, ela é muito pesada pra gente carregar, tá? Então, uma das primeiras coisas que o familiar precisa se livrar é da culpa. Precisa entender que o seu familiar tá adoecido, né? Ele tá doente, precisa se tratar, precisa do apoio da família. Mas você não tem como você se sentir culpado pela doença do outro. Ah, mas a sociedade fala que a culpa é da família. A sociedade, infelizmente, é preconceituosa. Preconceito é quando a gente emite opinião, sugestão, sentimento de um assunto que a gente não conhece. É o que a gente mais vê por aí. Tem gente que não sabe nem o que é dependência química, que nunca conviveu com o usuário. Acho que eu tô precisando de um tripé de celular. Desculpa, gente. Então, tem gente que nunca conviveu com isso, que sai emitindo aí a sua opinião, seus sentimentos negros, né? Então, gente, nós que convivemos com essa questão, a gente não pode se calar. Por que a família sente vergonha de ter um dependente químico? Por que o dependente químico sente vergonha de ser um dependente químico? A gente está falando de uma doença. É uma doença crônica? É uma doença crônica. Diabetes também é uma doença crônica. O diabético, ele pode ter uma vida absolutamente normal. Ele vai ter que ter alguns cuidados, ele vai ter que ter uma dieta, né, diferenciada, alguns vão ter que conviver com a insulina, mas ele pode ter uma vida normal. Ninguém vai taxá-lo de oi, diabético. Não. Por que o dependente químico parece que não é ser humano? Parece que ele se resume à sua doença. Ei, ele é um ser humano com qualidades, ele pode ter uma vida normal, ele pode ser o que ele quiser, basta ele escolher. E basta ele escolher se tratar, basta ele escolher ter um acompanhamento com especialistas, com pessoas que vão poder ajudá-lo, né? Qual que é o problema da questão da dependência química? Ele não pode usar drogas, né? O alcoolista não pode beber. Por quê? Porque uma dose para eles é muito. E todas as doses do mundo não dá, são poucas, entende? Né? Porque é uma doença que depois a gente vai ver a questão das características, mas uma delas é a questão da compulsão, da tolerância, enfim, sempre querer mais. Mas tirando isso, ele pode ter uma vida normal. Tá, e a questão do tratamento do dependente químico? Vamos falar mais ainda sobre preconceito. Por que tanta gente acha, tanto família como sociedade, que o único tratamento que existe para o dependente químico é a internação? Por que acha que tem que tirar essas pessoas do meio do meio social, do convívio social? Ei, quem pode falar a forma de um tratamento é somente o médico. Se você tá doente, quando você chega no médico, você não chega lá falando, ah, doutor, quero ficar internado uma semana. Não, ele vai fazer exames em você, ele vai te dar um diagnóstico, ele vai te... Enfim, ele que vai prescrever o seu tratamento. Ó, você vai pra casa, você vai tomar remédio de tantas e tantas horas, você quer dizer, não, olha, seu caso é grave, você precisa se internar, ok. Ele que vai dizer. Gente, é incrível como que familiar de dependente químico já chega falando, eu quero interná-lo. Por que você quer interná-lo? É o médico que vai ter que avaliar. De repente ele precisa de um tratamento ambulatorial, de repente ele precisa de uma medicação, um acompanhamento psicológico, um grupo, NA. NA tem sala aberta todos os dias e tem funcionado aí para milhares e milhares de pessoas. E talvez, quem sabe, ele precise sim de uma internação. Agora cá pra nós, gente, para dar resultado, ele precisa querer, tá? Nenhum tipo de tratamento vai dar resultado se o dependente químico não quiser. Não adianta a família querer por ele, tá bom? Bom, mas voltando pro assunto preconceito, isso também é um preconceito, achar que a única forma de internação e tal, ou a única forma de tratamento é a internação. Concorda comigo? Bom, gente, eu tive
Eu trabalhei durante 3 anos e meio na coordenação do programa Ame, Mas Não Sofra. E eu aprendi demais, porque o blog foi uma experiência maravilhosa na minha vida, que me faz crescer demais, mas é uma coisa meio que à distância, né? E no programa não, foram 3 anos e meio convivendo com famílias, convivendo com usuários, convivendo com pessoas super gabaritadas, psiquiatras, psicólogos, especialistas no assunto. E uma das pessoas que eu conheci foi a mãe do Renato Russo. Imagina! Fiquei assim encantada com ela, uma simplicidade de pessoa. E ela esteve conosco 3 vezes nos eventos do Ame Mas Não Sofra. E no depoimento dela, ela deixa muito clara essa questão do preconceito ainda lá nos anos, né, quando o Renato era um adolescente, um jovem. E ela que vivia na alta sociedade, como que o preconceito era grande, como que as pessoas viravam mesmo a cara. E ela falando que anos depois, a maioria daquelas famílias tiveram que passar pelo mesmo problema. Sabe, a questão de drogas hoje está em todos os lugares, em todas as classes sociais. Dizer que isso é coisa da periferia, que nada, gente. Tá nas faculdades, tá nas escolas, sabe? Tá atingindo os filhos que cresceram em igrejas, infelizmente. Então, vamos parar com preconceito, vamos parar de julgar o nosso vizinho, de julgar quem tá do nosso lado, sabe? Porque nós temos filhos, nós temos familiares, todos nós estamos sujeitos. As pessoas às vezes falam, não tenho dó de dependente químico, não, porque quando ele experimentou, ninguém obrigou ele a experimentar, ele não foi coagido, experimentou porque quis. Gente, a gente tá falando de crianças praticamente, porque quando vem a fase da experimentação, são adolescentes de 13, 14, 15 anos, curiosos ou levados pelo impulso do grupo, enfim, N fatores que pode ter feito com que eles experimentassem. Ah, mas fulano experimentou e parou. Por que fulano não consegue? Ah, eu bebo fim de semana e não acontece nada. Por que fulano começa a beber fim de semana e não para mais? Ei, a gente está falando de uma doença. Essa doença são N fatores, questões genéticas, questões mesmo da pessoa, uma predisposição da pessoa, questões familiares, questões sociais. Gente, são N questões. Sabe, o ser humano é algo muito complexo, não dá pra gente falar A mais A igual a A. Não. Por que alguém se torna dependente químico? São N fatores. E não dá para ninguém afirmar que o seu filho, o seu primo, o seu sobrinho está 100% livre dessa hipótese, porque não está. Então, sociedade querida, vamos parar com essa hipocrisia, vamos sair dessas ideias formadas totalmente preconceituosas e vamos juntos trabalhar de uma forma mais efetiva essa questão da dependência química, do uso de drogas, a questão da prevenção. Porque enquanto a gente estiver somente demonizando o usuário, agindo com preconceito com as suas famílias, né, com o próprio dependente, a gente não vai sair do lugar. Enquanto isso, os números só têm aumentado, infelizmente, tá? Bom, eu queria contar uma história pra vocês, questão de preconceito, né? De uma filha de um dependente químico, que quando a mãe soube que estava grávida, a própria enfermeira sugeriu para ela um aborto. Afinal de contas, o que poderia dar de bom uma filha de dependente químico, não é mesmo? E eu queria dizer para vocês que, graças a Deus, a mãe dela não aceitou. E que essa filha, inclusive, foi premiada. Vocês conseguem ver? Olha que coisa linda. Isso aqui é um diploma, né? O mérito pela valorização da vida. Olha que ironia do destino. Valorização da vida em 2015. Justamente pelos trabalhos que têm sido feitos nessa questão de cuidado da família e também na prevenção junto a crianças, adolescentes. Essa filha sou eu, né? Lógico, pelo que... E o que eu quero dizer pra você, seja você familiar, seja você mãe, seja você filho, seja você irmão, ou seja você o próprio dependente químico, você pode ser quem você quiser ser. Não ligue pra essas coisas que a sociedade nos taxa. Sabe, se você tiver condições, se livre da vergonha. A gente não tem que ter vergonha de dizer sobre essa questão, sobre essa doença, de gritar aos 4 cantos que é doença. E que precisa ter uma atenção, precisa ter política pública, precisa ter saúde voltada para isso, sim.
Por que só se fala no combate ao crack? Parece que é a droga mais usada no Brasil? Não. Mas é a que mais incomoda. Por quê? Porque aparece na rua, prejudica os políticos, digamos assim, né? Então, gente, nós que convivemos com essa problemática, a gente não pode ficar calado, a gente não pode ficar escondido atrás da nossa vergonha e nos sentindo menores do que os outros. Não, a gente pode ser quem a gente quiser, tá? Você é dependente químico, você pode ser quem você quiser. Basta você optar por se tratar, por se cuidar, por aprender a lidar com essa sua doença aí, todos os dias, um dia de cada vez. E você familiar também, basta você se cuidar, basta você se tratar, se livrar da codependência que te amarra, que te prende, que reduz o seu potencial, faz você esquecer de quem você é e do que você pode fazer, tá? E é isso, gente. Ó, todos têm os seus obstáculos, têm os seus desafios. Se esse é o nosso, vamos encarar.